Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dix, sou fundador da Feutech, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje mais um episódio de escapamento, dinamômetro e, para variar, não me aguentei. Esse carro aqui, para quem acompanha os últimos episódios do meu filho Pedro, está assistindo ali, não é desculpa, tá? Realmente comprei um carro para ele, daqui a alguns 3 anos ele vai poder dirigir, então eu precisava já preparar. Imagina se eu não encontro um carro desse depois, que era o sonho dele, né? Então a gente está ajudando aí, o carro não é meu então, Diane, viu? É do Pedro, tá? Mas voltando, esse é o episódio que eu vou pegar, já vamos fazer os primeiros upgrades. Vocês viram aí no episódio quando a gente pegou o carro, teve toda a surpresa aí que o Denis me enganou com a preta, mas essa é outra história, a gente vai ter que mexer na dele também. E hoje a gente fez uns upgradezinhos já para a BM. Já estão vendo aqui do lado, cano reto, escapamento total aqui sem abafador nenhum. Os pneuzinhos para trocar aqueles pneus com 12 anos de idade, vamos botar uns negocinhos melhor aqui, uns pneuzinhos melhor. E vai ter mais uns upgrades no motor aí que vocês vão ver ao decorrer do episódio. E para coroar, nós vamos passar no dinamômetro, vamos ver o berro desse V10 insano, que na minha opinião, é o motor mais legal da história. Pode ser questionável, porque a briga é feia, mas assim, esse motor é aquele motor da Fórmula 1 da década de 2000 que a BMW fez e realmente é um negócio inacreditável, assim, que os caras botaram num carro de rua, num sedã familiar, ainda mais essa geração. Para mim tem toda uma memória que eu tive um carro igual a esse no Brasil, uns 10 anos atrás, e agora eu estou tendo a oportunidade de dar esse carro pro meu filho, Pedro aí. Não é dele ainda, tá? É só daqui a... Quer dizer, ele só vai poder ter direito ao carro quando ele tiver carteira, por enquanto eu vou cuidar do carro, mas... Por enquanto a gente vai se divertindo com ele, já que o Tesla está indo embora, vou mandar com grande estilo. Mas agora é o seguinte, ó, prepara o chimarrão, prepara aí o pão de queijo, aí ó, temos até os assistentes aí, ó, pão de queijo, chimarrão, bota na TV, chama a família que esse episódio acho que vai estar tri. Agora é o seguinte, ó, antes que a gente perca as rodas aqui para trocar os pneus, deixa eu falar para vocês que a gente estava discutindo as rodas. Essas rodas aqui, ó, são umas rodas da BBS original que a gente... deixa eu até ver, eu não tinha nem visto ainda o tamanho dela. É uma roda super rara assim e cara, na verdade, é um dos upgrades mais caros que os caras tinham. Olha só, não tem. Não tá escrito o tamanho. Bom, mas é o seguinte, ó, para começar esse pneu, além de ter 10 anos de idade, ó, já tá na marca, ó. Se alguém não sabe, às vezes é uma informação útil, Pedro, tu sabia disso aqui, ó? Essa marca aqui, ó, é para dizer que o pneu precisa trocar, ó. Quando ele gasta até chegar nessa marca aqui, ó, ou seja, quando isso aqui gasta até chegar nessa marca, ele fica assim, ó, e aí tem que trocar o pneu, né? Então, obviamente esse pneu nem só a borracha tá dura, tá velha, mas ele tem que trocar. Só que além disso, essa roda, cara, ela isoladamente assim, ela é legal, mas ela tem alguma coisa que ela não tá bacana, assim. Eu não sei se essa borda cromada aqui, que eu tô na dúvida. Até falei com o Tercio, que é um amigo meu, especialista em roda lá da Pur Wheels, e ele disse, cara, não me pinta essa roda, porque essa roda aí é valiosa, porque ela é original ainda, ela nunca foi pintada, ó. E dá pra ver aqui esse Motorsport da BBS, e ela tem essa borda cromada aqui. Então ele falou, não me pinta a roda. Eu já tava com a ideia de pintar a roda. Então o que a gente vai fazer? Talvez eu vou botar um adesivo preto aqui, ó, pra tampar isso aqui pra ver como é que fica sem a borda. Mas o pneu dela tá estranho, ó. O pneu tá menor, parece, que o desenho da roda, ó. E aí o que a gente fez aqui, ó, a gente pegou um pneu, esse aqui é um 285/30 e esse aqui é um 295, ó. Ele até inflado, ele tá uma altura um pouco menor, ó, mas dá pra ver que ele é mais alto. Dá pra ver que ele é mais alto, ó, mais largo. Deixa eu botar ele no chão, dá pra ver melhor. Então aqui é um pneu um pouco mais largo assim, ó. Dá pra ver a altura aqui, ó. Então, vamos ver se ele vai ficar melhor com esse pneu um pouco mais alto, mais largo. E essa vai ser uma tentativa de salvar essa roda aqui. Se essa roda ainda assim não ficar legal, aí eu vou roubar as rodas do Denis, ele não sabe ainda. Tá rindo ali, ó. Vou roubar as rodas do Denis e botar no carro. Até hoje a gente vai achar umas rodas para comprar, né, no ferro velho. E aqui é a mesma coisa das rodas dianteiras, né. Essa aqui também é um 255/30 e aqui eu botei um 265. Desculpe, 255/40, eu botei um 265. C40, então ele é levemente mais alto para ver se ele dá uma enchida na roda assim, para ficar melhor. Vamos lá. Ô Vini, cadê o Vini? Apareceu pro churrasco aí, Vini? Agora é o seguinte, nós ia pegar a van aqui, só que ela tá cheia tá os bancos tudo, e aí a gente lembrou, puta, mas não tem nenhuma caminhonete pra gente pegar, tem a Dully do Luiz, que tá botando câmbio das marchas, tá sem cardan.
O Denis vendeu a caminhonete dele para comprar a M5. Tem uma caminhonete do Arcondo lá, ó. E funciona, ó. Não tem nem chave, tá lá no estacionamento. Essa é guerreira, essa aí bate arranque, ó. Há meses sem funcionar. Meio se falha. Fogo, 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 fogo! Empurra pra frente. Empurra pra frente, empurra. Não tá engatado, não tem como engatar. Empurra pra frente. Vai. Solta o freio de novo, solta o freio de novo. Vai. Empurra. Foi. Vai atrás. Apagou. Puta merda. Apagou? Não tá pegando aqui? Não. Não, foi só embaixo, alguma coisa. Caiu o combustível e na hora da... Poxa, puxa. Puta merda. Nossa, velho, diferente tudo aqui. Sai daí, meu. Sai daí. Tu filmou isso aí? Vamos ver. Cara, eu não sei o que aconteceu. Tá com cara de ter estourado uma mangueira de combustível, né? Esquece. Já viu o que é. Ele deixou sem os bicos o carro. Olha lá. Ele deixou a chave na ignição, tudo aí e o carro sem os bicos. Ah, sim, combustível direto na boa. Tá, vamos voltar. Agora vamos. Na van então? Não. Vamos na van. Vamos na van que tá mais seguro. Puta que pariu. Depois a gente resolve aquele problema lá. Vamos na van aqui então. Agora baixou o poeira aqui do extintor. O que aconteceu? Que foi o seguinte, ó. O seu Arcondo, não, brincadeira, nós que fomos pegar a caminhonete dele, deixou sem os injetores aqui e deixou estacionado. E aí o que aconteceu? A flauta ali foi combustível, vazou direto para dentro do cilindro, assim, chegou a pegar. Vocês viram que o motor chegou a pegar, funcionar um pouquinho e aí, obviamente, dando combustível direto, caiu, pegou fogo no chão. Mas pelo menos não foi tão ruim, agora só vai ter que dar uma lavada boa aqui, mas... que cagada, hein? Que loucura, menos mal que não estragou, imagina o perigo que... A gente tentou empurrar o carro, só que ele estava com o freio de mão puxado ali e era um freio de mão diferente ali, não se ligamos de soltar. Pelo menos deu pra apagar, sorte os extintor, tudo certo. Então troca a cueca e vamos embora, vamos seguir. Bom, e agora vocês devem estar querendo saber mais informações, como é que vai funcionar, o que a gente está fazendo, como é que é essa ação. Para quem comprar um e-book, né, o manual do Gearhead meu, e para quem comprar também um combo, que é uma camisa sobrevivente da enchente Fueltech com um e-book, vai estar concorrendo. Quem comprar o combo vai receber 2 números da sorte, para quem comprar o e-book vai estar recebendo 1 número da sorte. Mais esses detalhes e que tipo de camisa, quais são as camisas que tem disponíveis, que também depende das quantidades. Eu não sei também se elas vão esgotar, corram para comprar as que vocês querem logo, para que não esgote depois. Mas tá tudo no site, andersondick.com.br, podem acessar ali que tem todas as informações com regulamento, com tudo. O que eu pensei? Não vamos só dar o Mazda, não que seja uma coisa pequena, mas vamos sortear também algumas coisas que eu acho que muitas pessoas têm interesse e que vão curtir essa ideia. Então a gente vai fazer 4 sorteios, tá? A princípio 1 por mês, as datas aqui de cada sorteio vão estar listadas no site, na regulamentação e aqui no próprio vídeo. Mas esses 4 sorteios vão ser o seguinte: o primeiro sorteio é um sorteio que eu acho que vai causar muita curiosidade, muita gente vai estar interessada, porque a gente vai sortear um pacote de viagens para a Fueltech USA e para o SEMA, para um sorteado que pode levar mais um amigo. Nesse pacote de viagem vai ser para 2 pessoas, está incluído passagens aéreas do Brasil, de qualquer lugar do Brasil, de um aeroporto principal, hospedagem, o churrasco na Fueltech USA, com possibilidade de golpe, viagem para o SEMA em Las Vegas e depois o retorno com hotéis, né, com transporte e algumas alimentações aí com churrasco e outras coisas, tudo incluído. Obviamente, para ir para isso aí, o cara tem que ter visto americano, né? Se não tiver o visto,
A gente, obviamente, pode ser transferível para alguém que tenha, né? Um outro amigo, aí de repente o cara ganha isso e não consegue ir, pode transferir para 2 amigos, então mais sortudos que o cara aí, porque faça. Mas a gente vai estar se organizando nisso aí. Esse é o primeiro prêmio do primeiro sorteio. No primeiro sorteio, já no primeiro mês, vocês vão ter também mais outros sortudos, que outro vai ganhar uma FT600 e uma Nano Pro. Então, para quem quiser aí realizar o sonho de botar uma FT600 no seu carro, uma Fueltech, vai ter o segundo prêmio, que é uma 600, uma FT600 e uma Nano Pro. O terceiro prêmio vai ser uma FT550 e uma Nano Pro. E o quarto prêmio é uma FT450 com uma Nano. Então, vocês muitas vezes já pediram para sortear uma Fueltech, para fazer uma ação disso aí, tá aí a chance de vocês. E quem comprar agora vai participar de todos os sorteios até o final, até o sorteio do Mazda. Não é assim, cada sorteio é uma ação diferente, compra agora, compra rápido, porque aí vai poder participar de todos os sorteios. Essa é a nossa intenção, inclusive, de gerar uma loucura coletiva aí de vamos participar, e é o que a gente precisa, né, pessoal? Então, no segundo mês, nós vamos ter outro sorteio, vamos repetir a viagem para a Fueltech USA e para o SEMA, mesma coisa. Um sorteado com um convidado, um amigo, vão no churrasco da Fueltech USA e depois vão para o SEMA com todas as despesas pagas aí de transporte, hospedagem, alimentação. E, mesma coisa, os mesmos prêmios lá, FT600 com a Nano Pro, FT550 com a Nano Pro e a FT450 com a Nano. No terceiro sorteio, e esse sorteio vai ser uma viagem diferente, tá? Essa vai ser para um cara que quer visitar a Fueltech em Porto Alegre. A gente vai fazer isso quando a Fueltech estiver sendo reinaugurada, né? Com a ajuda de vocês, inclusive, nós vamos estar trabalhando muito duro para fazer isso. E essa, não só ele vai vir para um churrasco na Fueltech comigo e mais alguns convidados muito especiais, mas vocês vão para o Velopark, inclusive um agradecimento ao Velopark também por estar contribuindo nisso. E no Velopark a gente vai ter alguns carros meus e de alguns outros convidados muito especiais à disponibilidade para esse sorteado e mais 3 amigos andarem neles naquele dia. Então vai ser um dia de degustação de vários carros exóticos e malucos assim no Velopark, comigo, com mais alguns amigos e um churrasco na Fueltech Brasil, com as despesas de passagem aérea para essas 4 pessoas de qualquer aeroporto principal do Brasil. Então é um outro churrasco, um outro prêmio que eu acho que vai dar muita curiosidade. Mas o grande sorteio é o sorteio final, que vai ser o de encerramento dessa campanha, desse sorteio premiado, que vai ser o sorteio do meu Mazda RX-7 by Denny, que eu já dei toda a ficha aqui para vocês. Então, é uma ação assim muito elaborada. Eu fico feliz que a gente tenha conseguido desenhar tudo isso e fazer o trabalho. Tem muitas pessoas que me ajudaram, inclusive nas partes de entendimento de como é que poderia fazer essa ação da maneira mais correta possível. E mandem aí para os amigos que vocês vão levar se vocês ganharem esse prêmio aí, porque eu vou estar feliz da vida. Eu tenho certeza que vão ser pessoas que vão estar assim empolgadas de concorrer a isso. Então, quero agradecer a todos, dizer que a gente está muito empenhado em reestruturar o Estado, reestruturar a Fueltech e todas as empresas. Ajudamos aí diversas empresas também, diversas pessoas individualmente para reconstruir. E é um momento assim de força, de luta, de motivação, e a gente vai conseguir. Então, espero que tenham gostado dessa novidade. Eu realmente acho que surpreendi muitas pessoas aí, e pode ser seu esse Mazda, pode ganhar vários prêmios e ainda ajudar a Fueltech. Obrigado. E aí, Pedro, como é que é? Qual que é a sensação de ter um carro, não? Só que tu não pode dirigir ainda. Não sei, o carro é legal, mas não consigo dirigir ainda, então tô esperando mais 2, 3 anos. Então vamos fazer o seguinte, vamos mexer nele. Ó, o que a gente tem aqui, ó? O escapamento dele é um escapamento bem restritivo, né? Até deixa eu mostrar aqui embaixo, ó. Ele tem os coletores aqui, os 5 em 1, ó. Então sai o escapamento de cada lado do motor, que é um V10. Sai 5 cilindros de cada lado, ó, que desce aqui. Aqui ele tem os catalisadores ainda, que a gente vai deixar, até por causa eu acho que esse catalisador ele faz se tirar esse catalisador ele fica um ronco estranho. Ele fica um ronco estridente assim. E aí aqui, esses 2 setores aqui, ó, são os segundos catalisadores que a gente vai tirar fora. E vai colocar o cano reto, e aqui tem o X, ó, e aqui tem um que eles chamam de ressonador, ó, que é um outro abafadorzinho, e aí daqui vem reto até o final. Então a gente vai tirar toda essa seção daqui até aqui e vai colocar esses escapamentos aqui. Então ele vai sair primeiro esses 2 aqui, ó, quer ver?
Ó, vai sair assim, ó. Que chuva. Assim, ó. Ó, ele vai sair aqui assim, esses dois trechos aqui, ó. Mais ou menos até ali. Então fica esses dois trechos aqui, ó. Até tem os furos extra já para botar a sonda, ó. Podemos botar a sonda, duas sondas da FT2 Nano Pro aqui. E depois ele vai para esse outro trecho. E é esse aí, pode pegar. Que aí sim é o trecho intermediário que vai mudar mais aqui, porque sai esse abafador aqui, esse ressonador aqui, ó. Então ele vai mais ou menos assim, ó. Então ele vai mais ou menos aqui, ó. Aqui ele vai ficar embaixo do X e vai para outro lado, tá? E aquele parafuso, onde é que é o parafuso? Sim. Ah, esse aqui é só para juntar e aproximar eles mais. Acho que vai ser assim até. E aí, aqui, ó. Talvez eu tenha que cortar um pedacinho ou empurrar um pouco para trás aquele pedaço traseiro ali. Só que eu não sei se ele vai dar o diâmetro, agora que eu tô vendo aqui, ó. Parece que esse aqui é meio fino demais, ó. Eu acho que a gente vai ter que deixar sem abafador no trás aqui, ó. Não sei agora. Não, deixa eles... Vamos voltar, a gente vai ver. Acho que vai ficar só no cano reto. Eu tô louco pra ver esse carro. Eu nunca... Quando eu tinha ele no Brasil, a gente nunca... O que a gente tinha? A gente tinha só esse abafador traseiro e eu não me lembro se tinha essa seção intermediária. Passou já 10 anos, eu não lembro se a gente tirou isso aí lá. Bom, aí o que mais a gente tem aqui, ó? Manutenção básica, ó. Filtro do ar-condicionado, que é para filtro de cabine, não sei quantos anos faz que não trocou nesse aí. Palheta de limpador, né? Os upgrades que o cara faz quando troca. Filtro de óleo, vamos fazer uma troca de filtro de óleo também, né? Ou de óleo, né? Porque quando eu perguntei pro cara que tinha o carro, eu perguntei quantos... é bom trocar o óleo? Ele falou, não, o óleo é novinho, mas troca. Troca, faz muitos anos que eu não troco. Porque o cara, na verdade, não tinha o carro rodando assim, né? Ele estava praticamente parado, né? Então, a gente vai fazer uma troca, a gente vai fazer duas trocas, assim. A gente vai trocar agora uma troca só para limpar esse óleo que tá, e depois a gente vai fazer em seguida uma outra troca nova, bem rápido. E aí de peças mais, tem a parte que a gente não vai fazer hoje, ó, mas que veio junto já na outra, que são as bronzinas do motor, né? As bronzinas do motor, desse motor aqui, o cara mandou junto, só que essa bronzina, elas são as original BMW, estão até fechadinha na caixa, ó. Porque essa bronzina aqui, a princípio, tem a mesma sensibilidade É a mesma bronzina que tá ali, né? Que na verdade, para BMW, não existe um problema, porque esses carros começaram a dar problema com 80 mil quilômetros, então na cabeça deles, até onde a gente pesquisou, as bronzinas são as mesmas, porque eles entendem isso como uma manutenção. Até mesmo que se ele falasse que eram problemas, iam ter que dar um recall, né? Talvez é porque eles não querem assumir, né? Mas aí a gente achou aquelas outras, qual é a marca? ACL, Cálico, né? A ACL Racing, né? A gente vai colocar. Só que aí não vai ser hoje, isso aí vai ser um trabalhinho. Na verdade, assim, eu vou estar indo pro Brasil na semana que vem, que a gente está gravando esse vídeo, vocês vão estar vendo isso aí depois. Então, provavelmente vocês vão ver botando as bronzinas aqui também. Um servicinho rápido. Barbadinho, né? Barbadinho. Os caras cobram quanto aqui nos Estados Unidos pra fazer isso? Cara, tem oficina que cobra $8 mil, entre $3.500 a $8 mil para trocar porque as bronzinas. Porque é tipo uns 2 dias pegado de... direto. Tem que tirar o cárter. Você tem que tirar, na verdade, desmontar a suspensão dela toda, né? Baixar o agregado para poder tirar o cárter. Então é um serviço bem puxado, mas a gente consegue. Olha só, eu tava mexendo nos escapes aqui e tem uma suspeita. Esse tubo aqui, ó, vem pra cá. Mais grosso? É mais grosso que esses escapamentos traseiros aqui, ó. Por isso que eles mandam os adaptadores. Eu não tinha visto. Tá aqui, ó. Então tá. Então vai dar. Eu tava com medo de não pegar. Eles têm uma bucha que você coloca aqui pra você botar. Pra fechar. Então pra você embuchar. consegue, vai conseguir fazer a... Tá. Entendi. Olha, nada. Esse escapamento aqui é da Super Sprint italiana. Na verdade é um tubo reto, né? Podia ter. Reto. Não tem muita frescura, mas pelo menos eu vou dizer assim, pelo menos já tá tudo certinho, né? Já dá pra... Já dá pra botar sem estresse. E aí o que a gente vai fazer? Como trocar essas bronzinas não é uma coisa fácil de trocar agora, né? Na verdade, e a gente tá na ansiedade de querer passar o carro no dinamômetro e botar o escapamento. Não dá pra deixar o carro sem trocar o óleo, porque óleo nesse motor é é a coisa mais fundamental do mundo. Porque não pode deixar sem. Até que nem eu falei, essas bronzinas ali, ou as bronzinas que tem no carro, se tu ligar ela e deixar esquentar o óleo,
e der pau só depois que esquentar o óleo a 100 graus Celsius, aí tu até não tem problema muito. Diz que o que dá problema é o cara ligar o motor gelado e sair andando pau. Mas óleo velho acaba com o motor também. Então, o que a gente vai fazer, como a gente não sabe que óleo que tem aqui, quanto tempo tem esse óleo, vamos fazer uma troca agora de óleo. Que o óleo que a gente usa é esse Liquimole, eu uso em todos os carros. Mas esse 1060 até uma coincidência, eu uso em todos os carros. E é exatamente o óleo dela. Exatamente, mas não é uma coincidência. É que eu uso esse óleo 1060 em todos os carros porque eu tinha uma dessa no Brasil e na minha cabeça esse 1060 é uma combinação perfeita para um carro preparado, porque ele é 10 assim frio, né? Não, desculpa, ele é 60 frio, né? E ele fica 10 quando fica quente. E aí, então ele dá por ser 60 ele também dá uma vedação de anel melhor, porque ele dá mais pressão de óleo, é um óleo mais consistente, né? Mais grosso, né? Então, esse aqui é o óleo perfeito para ela. Vamos ter que queimar uma troca de óleo, porque isso é importante também, não dá para pegar. Poder garantir. A gente vai ter que fazer uma troca de óleo agora, que vai andar ali poucas milhas, assim, poucos quilômetros, mas para dar uma trocada no óleo inteiro, né? Porque sempre quando o cara faz uma troca, não sai tudo, né? Não sai. A gente vai trocar, bota no dino e depois vai trocar as bronzinas. A gente vai... Baixa o óleo ali. Baixar. E esse aqui para trocar óleo é uma beleza. É ruim? Tem que desmontar a parte de baixo todinho aqui. O carro vem com os freião, assim... Massa, assim. E esse aqui ele pintou de azul, ó, com pintura eletrostática, ó. Ficou bem resistente. Pelo jeito faz tempo que tá pintado e não tem um arranhãozinho assim. Ah, esse carro ele tá com as molas também aqui, ó. Acho que é umas molas... HIR, ó. Mola HIR. Mas ele tá inteirinho por baixo, assim, né? Meu carro tá zero. Os caras chegaram pro churrasco aqui, ó. Estão se escondendo aí, ó. Olha aqui, ó. Frango. Beleza. E aí? Tudo Tá bem? bom? Só correria. Tamo aí. E o Leandro aqui, ó. Bom, veio de Fusquinha, não? Vem de Fuscão aí. Valeu, veio de Fusquinha. Nós temos que armar uma pra esse Fusquinha aí. Tem. Tá? Vamos conversar disso aí depois que a gente vai descobrir. Beleza. Agora é o seguinte, vocês estão só olhando aí, vamos baixar esse escapamento aqui, não? Porque a gente vai fazer agora duas coisas, ó, basicamente. Vamos baixar o escapamento, trocar o escapamento e vamos trocar o óleo do motor. E se der tempo a gente vai fazendo outras coisas, que aí o filtro de combustível, isso aqui é um outro problema, ó. Até deixa eu falar disso, ó. Esse filtro de combustível aqui é um filtro que vai dentro do tanque, tá? Mas ele vem com a boia junto. E ele era sempre $500 esse filtro no Brasil. Ou nos Estados Unidos ele era $500 e aí pouca gente trocava. E no Brasil era tipo, sei lá, R$5.000 o filtro de combustível. E aí agora a Bosch vende esse filtro aqui, ó. Aqui nos Estados Unidos, acho que tem no Brasil também. E é 120 e poucos dólares. Agora ficou um quarto do valor do que era da BMW antes. E aí ficou acessível. Só que uma coisa que pouca gente sabe é que o problema crônico dos injetores nesse carro tem a ver com isso. Porque o pessoal não trocava o filtro de combustível e ele começava ele é um filtro que ele não filtrava bem e ele começava a deixar aí sujeira para os injetores. E aí os injetores sempre estavam sujos e trancavam aberto. Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai fazer. Trocar esse filtro novo aqui, vamos botar esse filtro Bosch novo. Ainda assim, a gente vai botar um filtro em linha adicional, porque esse carro só tem um filtro dentro do tanque e o que o pessoal começou a fazer agora é botar um filtro de combustível adicional na linha de combustível para garantir que não chegue sujeira nos bicos. E aí uma terceira coisa que eu vou fazer é o seguinte, que essa aí é uma sacada dos brasileiros aí, porque os injetores desse carro aqui, eles custam $130 cada injetor, são 10, então é $1.300 de injetor. Só que não está tendo, nem para vender. Se tu tenta comprar nos Estados Unidos, é um injetor que foi descontinuado, não sei o que aconteceu. E aí no Brasil, o pessoal, quem descobriu isso, não sei se foi o Vicente Origi, ou eu acho que foi o Vicente Origi que descobriu isso, ou alguém, quem trabalha com ele lá, que os filtros, o injetor do Astra a álcool, que é o injetor Bosch original, o Astra Flex, desculpe, do Astra Flex, não é do Astra álcool. Todos os carros da Flex, da GM, é um injetorzinho que dá o tamanho certo aqui, tem a vazão, se eu não me engano, é 10% maior do que o injetor original, o que é uma coisa boa, porque esse carro originalmente ele foi mapeado, ele foi feito pela BMW para ser com gasolina, digamos assim, com um percentual de álcool praticamente zero ou tipo muito baixo, tipo 10%. Só que hoje em dia o percentual de álcool no combustível é quase 20 e poucos por cento, se é no Brasil, até aqui nos Estados Unidos.
E aí, quando tu coloca um injetor que é 10% maior, o álcool precisa de um pouco mais de combustível. Então, ele vai meio que ajustar, na minha opinião, a quantidade de combustível perfeita para não precisar ficar corrigindo na malha fechada da sonda original. Então, na verdade, esse injetor do Astra Álcool resolve todas. E esse injetor do Astra Álcool eu estou comprando no Brasil, da Bosch do Brasil, ele é fabricado no Brasil, até por coincidência. Vou trazer aqui para os Estados Unidos, aí já vou trazer um jogo para o Denis ali. Vou dar de presente, vamos botar na tua BM também. E esse injetor, além disso, no Brasil, ele custa, eu acho que R$180, tipo assim, que é como se fosse $40. Então, ele é 1/3 do preço do injetor dela original, e ele ainda é feito para carro flex, então ele não tem problema com etanol, que nem esse injetor aqui talvez tenha. Então, vou trocar o jogo de injetor depois e botar um jogo de Astra Flex da Bosch aí, feito no Brasil. E esse filtro da Bosch aqui também vai resolver. E aí, falando em Bosch também, ó. Hoje parece propaganda da Bosch aqui, né? Mas vai tá legal. Vamos lá, vamos ver aqui tá novinho embaixo, hein? Rapaz, tá tudo originalzinho, tá bonito esse carro. Estamos olhando se já tiraram o kart. Não mexeram, tá tudo original mesmo. É. Então, o kart tá aqui, ó. Ah, e aí quando for tirar tem que... Calçar o motor lá em cima e arrancar tudo isso aqui. Tudo isso aqui embaixo. Soltar isso, tudo. Aí tu tira ele. E aí tem que tirar com cuidado, porque tem as bombas que são duas bombas. Sim, e aí quando tu tira as bronzinas na capa, ainda tem que segurar ela assim, Isso. tirar com o dedinho ali. Uma por uma. E aqui e são duas bombas de óleo esse carro, né? Aham. Tem a bomba de alta Pro Vanos e a bomba do motor ainda. Então é um pequeno trabalhinho. Bom que o carro tá inteirinho por baixo, né? Não, realmente o carro tá zeradinho. Agora é o seguinte, ó. Vamos entrar aqui na Pelican Parts, que é onde é que... Eu sempre comprava desde a minha época da minha BM, eles têm muita peça. 2006, 5, M5. Droga. M5. Brake Select. Lá de fora tá certinho. Water Cooling System. E aí, Pedro, o que você achou, Pedro? Bastante peça. Bastante peça, mas tá tudo novo, tá vendo? Radiator hoses. Qual delas aqui, ó? Sendo 1 a 5 e a de 6 a 10? Ou essa? É de cima. Right lower, right upper? É as duas de cima. Cadê? Ah, então aqui, ó, tem as 4, ó. Isso aí. Left upper, left lower, Isso, as duas right de cima. upper. São as 4. As 4. São as 4. Então vamos lá, ó. Quanto? $69. Tá achando barato, cara? É BM, Não, né? aqui é... Fala, frango, é o quê? Como diz nosso amigo Vini? É barato. Tá, deixa eu botar as 4 aqui. É porque... melhor, porque... Ó. Elas estão tudo original. Sim, trocar as 4 mangueiras de radiador. É. O tubo separado aí, ele vem até aqui, ó. Aí depois vai o ícone. E daí vem até atrás aqui. Pois é. Porque aqui é o coletor, o catalisador fica no coletor. Não tem emenda mais. Então daqui pra trás. O O-ring da bomba de água não vai precisar tirar a bomba de água por cima. Não, é só ali. E o do expansion tank lá, o vent aquele, não vai precisar também. Só aquelas ali, pra ela ficar fechada no motor, ela vai ressecando por causa da temperatura. O antifreeze da BMW precisa ou tanto faz? Cara, se tiver aí, é porque ela é mais barato comprar aqui na Rise. Sim. Quantos galão será que precisa? Cara, esse carro vai vai o... É, aqui, ó. Então compra uns 6 litros, vai 6, são 7 e pouco, 8 litros do diluído. Esse carro aqui é melhor não botar com água. 3 galões, então. É. 2 galões. 2 galões. 2 galões dá 7 litros. É isso aí. 2 galão então? 2 galões. 2 dá? Dá 7. Pegar 3, né? Oi? Pegar 3. Qual que tem lá? 3 dá 10. É, o BMW mesmo. É, pega. Quase 11. Tá, então as 4 mangueiras. Tá.
Então tá, a lista de compra já começou aí, ó. Carro. Usadinho. Ah, eu vou pegar a Sonda e a Nano Pro pra botar aí nele. Deixa eu buscar lá. Nossa! A luz, ele fica clarinho. Petróleo. Essa tá novo, cara. Ó, olha isso, gente. Se colocaram o 1060, agora já é um 20100 já. 20 Acho que o óleo é do ano do pneu. Gente, por isso que o cara olhou com aquela cara e falou pro Anderson, né, acho que é bom trocar o óleo. Aí, ó. Isso é um óleo ou só tá uma mangueirinha? Não, na verdade vocês não estão entendendo. Isso é colocaram uma máquina canudo. do tempo. Isso é uma máquina do tempo. Vocês colocaram um canudo. Não, isso é uma máquina do tempo. Ela faz a regressão. Então agora você está vendo aí, é o petróleo, entendeu? Ela voltou o petróleo. É isso aí. Jesus amado, olha isso. Viagem. Tu vai ver a hora que o Anderson chega aqui e olhar isso aqui. Olha isso. Mas tá tipo... Nossa. Tipo net. Um canudo assim, ó. Tipo net. Olha lá. Colocou um canudo e... Só pra fingir. É barato. Cadê o Vini pra falar? É barato. Fala, Pedro. O que você tá achando aí, Pedro? Fala. O carro é teu, daqui a alguns anos é teu. Você tem que falar pra nós o que você tá achando. O que você acha do carro? Fala. Quem tem que gostar é você. O que você achou do óleo? Fala pra nós. Fala o que você quer que a gente faça. O que você achou? Fala. Só tá o coração, ele só vai ver no episódio. Tu acha que o óleo tá ruim? Tá bem muito preto, ruim, né? Tá bem preto. E do carro, o que você achou? Gostou? Eu gosto do carro, sim. Tu gosta desse carro? Tu queria M5, né? Mas tu gostou Escolhi da... M5. escolheu M5, né? Mas e quando for sair com as namoradas, agora tu vai poder ser com a M5 ou com a conversível, né? Sai com a Mercedinha, né? A Mercedinha com as namoradas vai ser legal, não vai não? Hã? Botar a namorada do lado? Só não pode comprar Wagen, porque Wagen... Não, escuta esse cara. Não, pode, não, daqui a pouco eu vou estar igual o Felipe. O Felipe falando mal de Chevrolet ou de Volkswagen, não. Não, Volkswagen é legal. No dia que tu andar no Volkswagen, tu vai sentir uma coisa diferente. Você vai sentir alguém do seu lado encostando em você assim, ó. Ó, é. Você tá vendo? Ele não anda de Volkswagen, tá desse Andei hoje, vim de casa até aqui com meu amigo Anderson do lado. Eu vou te mandar a foto, Diego, pra você ver. Tem um vídeo disso, eu vou te mandar um vídeo de nós andando de Fusca, você vai ver. Os caras de Volkswagen são unidos, rapaz. São unidos. É como o Leandro falou a última vez. Volkswagen, ninguém larga a mão de ninguém. Hoje eu descobri por quê. Anda tudo pertinho do outro. Ah, rapaz, não dá não. O frango caiu no golpe do churrasco. A única coisa que o frango exigiu no golpe do churrasco, não ter carne de frango pra comer. Entendeu? Então, Sacanagem, canibalismo. canibalismo não. Ah, o escapamento aqui atrás nem precisou tirar. Não. Tá. Ainda você não comprou, né? Não. Então. Esse aqui eu tô pensando, sabe o quê, ó? Se deixar, se ele ficar muito silencioso, eu faço só aquele espiral aqui de cano assim, que é, aí tá resolvido. Fica interessante. Que essa aí foi uma dica importante, eu recebi de um grande amigo, não vou falar quem é. Tem dois vendendo ainda, falou lembra? que fica- Aqueles Tá bom, dois que eu te mostrei tá vendendo ainda. Escape ainda? Os dois traseiros já pronto da... Esqueci a marca. Da Mastershaft? Mugen, alguma coisa assim. Eu te mandei no Me mandou. Marketplace. Marketplace é vida. É. Não, mas aqui é só um tubo assim, ó, literalmente. Mas é os dois de inox prontinho pra aqui. Pra M5? Não, é pra M5, mas é pronto pra aqui. Já viradinho. Tá, vamos ver aqui, ó. Vamos baixar pra botar o filtro e óleo pra nós ligar lá sem. Será que funciona o carro nos tocos assim? Nos tocos, todos os carros nós ligamos. Tem que esse aqui. Porra, Tá. a Mercedes que não conseguimos aquele dia nós Confere quase se o choramos. catalisador não tá quebrado, não tá é? entupido. Dá pra ver? Certinho, dá lá. Pelo menos do lado de cá. Não, tá bonito. Esse aqui tá bom. O outro lado tá bom também. A sonda tá bonitinha. Cara, esse catalisador eu vou dizer, tem um monte de gente que tira, só que eu sou contra. Eu acho que ele deixa o barulho melhor do carro e ele não... Sim. Ah, ele pode perder 20, 30 cavalos, sei lá, mas Não vai mudar. não é um... Bom, vamos baixar. Você torceu o botão? Já. Com a torquímetro ali? né? Torquímetro já. Puxou Vamos no torque. torque certo. Todos os donos de Wagen estão fora debaixo do carro? Então. Aí. Pronto. Mais algum problema pra resolver? Isso aqui não tá irado aqui, ó. Ô, vocês estão de sacanagem, cara. Vocês tiraram o dia hoje, mano. Bota em cima desse negócio aí. Bota aqui, ó, em cima do... Aí, ó. Pronto. Pronto, tá aí, ó. Tá clareando tudo aí. Tá. Onde é que é o filtro de óleo desse motor? Tirar aqui. Hã? Soltar aqui. Soltar o quê? Tem que tirar isso aí tudo? É, tem dois modelos. Tem uma que fica aqui embaixo e outra que fica ali, lá embaixo. Puta que pariu.
Aí tem que soltar todas as 10 borboletinhas? Não, só tira Ah. a coisa aqui. Que beleza, que legal. Eles estão vindo pra cá, né? Não. Essa é a da frente. Olha pra caralho. Hã? É só pra tirar a pressão, porque agora a gente tem que fechar ele. E aí desrosquear ele, que ele vai sair. A bomba da SMG é dentro do câmbio? Dentro, essa. Ah não, do câmbio aí fora aí. Aonde é a bomba dele? Aí, ó, essa eletrônica que tava lá de fora aí. Mas a bomba elétrica dele? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma aqui, mano. Sim, acho que. Porque aqui as escovas perdem pressão. É. Cadê? Tá ali o ventilador? Tá. Cara, tá. Passou, agora tem que ver lá pra cima, pelo menos vamos puxar. É, porque também tem que ver se não vai ficar pegando na. É, eu joguei no lugar do conector original. E aí, Pedro? Já tá aprendendo a modificar o carro? Não tem uma semana. Vê, esse aqui é o câmbio, ó. Sim. Aqui é o câmbio daqui. Ah, o cara daí é por cima aqui do... Que aí troca nas rodas traseiras aqui, ó. Uhum. E aí, por isso que ele é um rear wheel drive. É o quê? É... Four-wheel drive? Não, Ah, rear wheel drive. O tanque aqui... Meu Deus. Jesus. Pois é, mas tá mais feio do que deveria, né? Pois é. Eu tô te falando, nós estamos descobrindo por que ele falou troca o óleo, com aquela cara de assustado. Tem limalha, não? Que marca que é isso? É uma. Tem limalha assim, não? Meio deformado, mas é Não, normal. Mas não tem malha, eu não tô vendo não. Ah, uma boa notícia, porque se fosse as bronzinas já ia deixar uma limalhazinha, né? daí... Ah, o farol aqui ficou muito bom, sem aquele negócio preto, né? Então tá, agora temos um filtro de óleo novo. Realmente foi bom ter feito isso aí. O cara dá até uma dor no coração ter dado uns pau no carro antes de ver o filtro. O cara realmente tem que trocar essas coisas, não adianta, né? Não adianta. Uma coisa que é muito legal nesse motor, eu acho, é essa admissão. Os caras trocam até os filtros aqui, mas, cara, eu acho tão bonito esses dois, esse peito musculoso aí, digamos assim, que é um... Cara, isso aí tem que trocar, isso tem que deixar original. É. Vamos botar óleo pra ver o ronco dela sem nada de escapamento, né? Vamos botar o óleo agora e vamos... Enquanto que eles botam o óleo, deixa eu mostrar pra vocês a outra coisa que a gente tá fazendo aqui, ó. Isso aqui me incomodou muito, né? Botar essas lanternas fumê no carro aqui, né? Só que aí a gente lixou as dianteiras lá, o Leandro lixou e os caras pintaram isso aqui com verniz fumê tão grosso que teve que usar várias lixas, né? Vocês viram nas dianteiras. Só que aí o que a gente fez? Essa aqui tem uma questão nas BMW que em 2008 elas mudaram o desenho. Em vez de ser lâmpada normal, ela virou LED, ó. Só que aí a gente ficou pensando, puta, nós vamos achar isso aí. E aí o Denis foi no chama You Pull and Pay, né? Que é um ferro velho aqui nos Estados Unidos, que é o seguinte, tem um preço tabelado. Quanto é que pagou nas lanternas? As lanternas foi... Tá aqui o papel. Foi acho que $80, as duas lanternas. Um par. As lanternas com o que acontece? Que lá eles vendem o par. Porque eles vendem a lanterna e os módulos, né, da lanterna, tudo. Tá aqui, ó. Essa aqui essa tá desmontada que eu tinha feito negócio. Essa aqui tá completinha. E aqui, ó, é uma lanterna original. Olha aqui, ó. E vai no lugar aqui, ó. Só que a diferença é o seguinte, ó. Essa aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Aqui ela é uma lâmpada inteira, não tem uma... Aqui são vários LEDzinhos, ó. E aqui também ela é meio que uma lâmpada e aqui ela tem um canal de luz, ó. Então, na minha opinião, vai dar uma visão bem melhor, assim, do produto, né, do carro. Então vamos trocar as lanternas, vamos ver. Aí sim eu vou tirar essa parte preta, assim, que não sei, me incomodou muito isso aí.
Até acho que se fosse um carro preto ia combinar bem. Até eu acho que eu podia vender isso pro Denis, né? Não acho que... Podia vender pra botar na preta dele. Vai ficar bonito, Denis. Vai ficar bonito. Vai ficar, né? Vai ficar muito lindo. Ó, se alguém do Brasil quiser as lanternas escuras aqui, vou vender elas aí, ó. Pode ser de recordação. E a outra coisa importante aqui, ó. Isso eu posso fazer agora, ó. O embleminha, ó. Que os caras tiraram aqui, ó. O emblema da M5. Eu vou dizer, bah, é um charme, né? Consegui comprar $50 o emblema zero original, ó. Da BMW, ó. BMW mesmo, alemão. O que vamos fazer agora? Vou colocar esse emblema. Só que ele tem um esquema de que ele tem que medir bem certinho. Achei no manual da BMW como é que botar. Eu ia lá medir pela minha, eu ia botar a fita e medir pela minha lá. É, mas entre a tua e o manual da BMW original, confirmar no manual Pô, da BMW. a minha tá batida? Não, Sei lá, né? Porra. Aqui, ó. Achamos o manual da BMW, ó. Onde bota o emblema. Onde é que bota o emblema? Quantos milímetros, ó. Então tem que medir de baixo aqui, ó. O A, ó, que é a distância de baixo. Tem que ter na E60, que é o chassi, não é a M5, né? Tem que ter 24 milímetros de baixo e 33 nesse lado ali, ó. Então vamos passar uma fita primeiro com 24 milímetros de altura. Pior que... Vamos fazer que nem o manual da BM manda. E agora 33 milímetros. Aqui, ó. Ó, Denis, dá uma olhada aqui, ó. Ia te sacanear agora. Não, é difícil olhar. Tem um ângulo aqui, mas eu acho que tá reto. Não, tá legal. Aí, ficou show. Aí, pronto. Aí agora tem um pra botar aqui, não tem um? Pra botar aqui? O que é aí? Tem um pra botar Ah, tem o outro lado que o Denis fez, ó. Pegou um da 600 e tirou... Aí, ó. Ah, agora a gente tem que fazer... Ele parece meio torto, mas é isso aí. Mas é que a tampa é assim. A tampa é assim, né? É. Tá, então vamos fazer o seguinte, vou botar o mesmo alinhamento ali, ó, 24, 33. É. Tipo, o povo que perguntou, esse emblema não tá à venda. Fala, Anderson. Esse é exclusivo. Esse é exclusivo. Passa uma fita reta assim daí. Não, É, calma. Eu já falei isso relaxa. na outra, eu já levei uma, tu quer levar também? Eu já fiz, ó, relaxa. Ah, aqui tem uma pegadinha, ó. Isso aqui é o seguinte, ó, deixa eu fazer o certo, ó. Eu vou ensinar isso aqui porque todo mundo sabe, o logo da Feltec, ó, fui eu que criei, inclusive, 23 anos atrás. Ele é diferente a altura daqui pra cá, né? Olha só, ele afina, né? Então, daqui ele afina, ó. Tem que alinhar por cima e não por baixo. Então, se eu vier e botar por baixo agora aqui, ó, olha aqui, ó, ele ia ficar tortinho, ó. Você tem que alinhar assim, ó. Só que aí para alinhar por cima, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos medir certo aqui, ó. Vamos medir a altura dele. Ó, alinhado por cima, tá? Aí, ó. Pronto. Agora sim, hein? Para quem é transtorno obsessivo compulsivo, estão alinhados aqui, ó. Perfeitamente. Agora tem uma Feltec já nele, vai ter a Nano Pro, então é condizente aí, ó.
Show. Já tá pronto as rodas lá, tá vindo já. Era o Vini? Uhum. Aí, e o Pedro agora veio perguntar se podia dirigir a Mercedes. Ele não dirigiu esse carro ainda. Aí ele tá só dando voltinha de Mercedes, vamos ver ele lá. Porque na verdade eu falei pra ele o seguinte, ele pode dirigir dentro seja do pátio, né? Porque aqui nos Estados Unidos, se dirigir em propriedade privada não tem problema. Não. Só no pátio aqui ele pode treinar. Aí, olha o brilho que ficou o carro. Não vira demais a roda, te lembra? Olha o brilho que tá o carro. O Leandro poliu e passou um cerâmico nele. Tá top. E a BM do Luiz aqui tá dando aquela reformada aqui, ó. A pressurização tava passando por um lugar que tava incomodando. Tá fazendo agora por aqui. Tirou os distribuidor dela aqui, ó, que era aqui, botou bobina individual, melhorou um monte esse carro. Tá bom o carro, tá se divertindo. Nós tínhamos que fazer alguma coisa de novo com ele. Sabe esse amarelo? Tu acha que sai? Sai tudo. É a mesma coisa que um farol, tipo, lixar e sim. Vai ficar branquinho. Boa. Vai ficar limpinho. Sim, porque esse aqui eu tava olhando, ó, ele tá amareladinho, né, mesma coisa. Sim. Até a BMW. Mas aí tem que passar um verniz então depois. Eu passo o couro. Oi? O cerâmico. Ah, o cerâmico já protege. Protege. Show. Mas agora tem que passar esse. Até o branco, a hora que for fazer o polimento, ele vai ficar mais branco ainda, porque o branco, conforme passa o tempo, ele fica meio amarelado. Uhum. Mas esse carro tá bom, né? Tá. Agora é o seguinte, ó, o Leandro deu um trato na Mercedes essa semana, né? É. Tu levou pro teu lugar, ela tá bonita, né? Levei lá na garagem lá. E aí, cara, ficou um espelho, olha É. só, meu. O que tu fez? Tu poliu ela inteira? Ela foi feito polimento e aplicação de cerâmica para proteger a pintura. Ele dá mais brilho também. Sim. Aqui foi polido, foi tudo polido. E ela tinha umas manchinhas assim de Tinha. retoque, né? Aham. Cara, Já tá com ficou- poeira já. Sim, porque agora pega animal. Fica até macio. Aham. Sim, o capô aqui, ó. Mas pode passar muito, tipo, ele Sim, tá ele nivelado com verniz, Tá mas nivelado já agora, não mas tem- é que o dono anterior, ele deu uns retoques assim meio de pincel, acho, né? Mas, cara, ficou animal, meu. Ficou da hora, né? A hora que arrumar o bumper vai ficar. Sim. E as rodas eu tenho que ver o que eu vou fazer, se eu vou devolvê-las pro TK, ou se o TK ganhou aquelas rodas novas lá e ele não vai perceber. Não, quase não dá pra perceber, né? Que é diferente. Mas tá tri. Tá aí, o Fusquinha. Tá indo, hein? Tá te ali. divertindo? Eu já aproveitei buscar uns energéticos lá pra dar uma volta nele, que eu trabalho muito, daí não tem muito tempo Não pra aproveitar, Então né? vamos fazer o seguinte, vai buscar a carne pro churrasco aí, vamos fazer um churrasco agora meio-dia, né? Bora. Que show, nós vamos ter que aprontar, mano, pra esse seu Fusca aí, vamos ver. Vamos. Vamos ver. Ó, entra aí, senta aí. A primeira vez que ele vai ligar o carro, ou não? Tu já ligou esse carro? Não liguei. Tá, pode ligar. Não acelera ainda, deixa ele esquentar um pouquinho. Pode tirar o pé no freio. Cano reto é foda, né? Cano reto. Tá tudo ligado certo aí, né? Olha. Dá uma encostadinha assim, no máximo até uns 3.000 assim, só vai pam, assim, bem pouquinho no acelerador. Não, 3.000 assim. Vai. Pode andar. Ó, pneuzinho novo. Ficou o que eu queria assim, de ficar reto aqui, ó. Dá de novo até uns 3.000 assim.
cilindros. É, 2,5 2,5 cilindros. cilindros ligados. Tá, vamos subir, deixa esquentar mais, bota as rodas de repente, né? É a dianteira? Dianteira. É. Vamos por ali. Igual Fórmula 1. Queria estar igual Fórmula 1. É um frango de força. Dá uma bombada de 4.000 assim. Dá uma assim, mais acelerando forte, tu tira o pé antes de chegar nos 4 assim. Tá bom. É, não é. É um barulho de 2,5 cilindros, né? Vamos ter que juntar o escape Vamos agora. juntar, botar o do meio e Vamos ligar ver. pro do meio. Ó, Pedro, nós vamos tirar os abafadores traseiros e ficar sem abafador. Aí vai ficar mais... Que nem a gente fez na Mercedes. A Mercedes não tem a ponta traseira. Vai ficar cano reto. Até vai ser bom porque vai dar pra saber se ele é barulhento demais ou não. Sem isso. O que vai ser, né? Ah, não tá... Não tá batendo. Cara, tem uma coisa escrita aí, a marca dele, alguma coisa? Cara, eu tô achando que esse aqui é um chinês. É chinês, parece. Umas pedras aqui, ó. Aí, cara. Ou eu já compro... Ele já oxidou tudo, Ou eu já não é compro pra certo, oxidar. entendeu? Ou eu já compro certo pra trás, se for no caso da própria... Marca do... do outro ali. É porque você já tá Então, queimadão. ó, vamos ter que comprar um abafador traseiro, não coube aquele ali. Não deu. Pelo menos motivo tem. Então, viu? Eu tentei economizar, Vamos lá. É verdade. Vou soltar. Tá parafuso aí, Tô com os dois na mão. Toma. Eu tô segurando aqui atrás. Dá, Pedro, bota ali. Pode forçar aí com a mão. Pra que lado precisa. Aê. Vamos apontar aqui pra não ficar marcado. Vai ficar bonito o ronco, né, cara? Vamos lá. Vamos lá. Tá, aqui depois a gente vai ter que tirar de qualquer maneira pra poder pôr a barra de retorno. Você só encosta esse lado, vai encostar o outro pra gente apertar. Aí. Ok. E Turbina? agora o outro. Ah. Aqui, firma. Ei, Você Fran, me cabe ou não empurrar cabe, bem Fran? assim pra... Aqui, ó. A turbina. Uma turbina em cada lado aqui, ó. Ah, Isaac, vai ficar direto. Tá fácil, né? 2 tubos aqui, ó. Só aqui, ó. Botar uma abraçadeira ali, ó. Tá, mas calma, agora não faz diferença. Não sei, não. Vamos ver a hora que vai ligar. Vamos chamar mais um, deixar aqui separado. De repente a gente vai só ter uns escapamentos by Dennis aqui ainda. A gente vai Abafador. vamos botar ela direta ali, ó. Não, vou te falar que não precisa 4 ponteiras. Não, Pode ser 2 ponteiras meio oval. provisoriamente vai ficar ali direto. Vamos fazer aqui, ó, pra não ficar lá embaixo. Vamos abrir aqui, ó, Nano Pro, ó. Cara, isso aqui, eu dizer, o cara que tem um carro de rua que, mesmo sem FT na injeção, tem que ter uma instrumento aqui, ó. Nano Pro. Desculpem a caixinha aqui, que a ansiedade é maior. Olha só. É muito tri. É um instrumento que lê a sonda e aí vai mostrar aqui, ó, informação. Vou botar ela provavelmente aqui, ó. Fica bem escondidinho, de repente aqui assim, ó. Dá pra botar as duas assim. Uhum. Daqui a câmera. Agora é o seguinte, ó.
Nós vamos botar uma sonda, tem que botar uma Nano Pro no teu carro agora, né, Diego? Ele fica reclamando que ele não tem nada full tech, agora ele tem as camisas. Ele reclamava, Anderson, falei das camisas, agora tá reclamando. Mas ele pode botar uma Nano Pro no Wagen dele. É, uma Nano Pro. É que na verdade é o seguinte, ó, a Nano Pro bota via OBD e liga no... OBD2, ligou. E aí no teu carro ela vai mostrar a pressão de turbo, temperatura do motor. Não. Assobiu de turbo, porque teu carro não tem pressão, né? É um assobiozinho de turbo só. É muito pesado, empregado. Não, mas mostra, entendeu? Aí, ó. Então a gente vai botar, aí ele vai filmar o carro dele, ó. Vai filmar o carro dele com o Nano Pro funcionando. Tá bom, entendeu? vou fazer o Wagen. Ó, mas eu te garanto uma coisa. A Nano Pro vai sempre funcionar. Já o teu Wagen eu não garanto. Ah, já temos as sondas. Com certeza o Anderson depois vai botar as EGT, né? Pois é, aqui tá prontinho o furo pra botar a GT. Mas calma, não vamos se emocionar tanto. E o espaço certinho para 2 turbinas aqui, ó. Tira o coletor, o catalisador. Ou aqui, ó. Ou aqui 2 Ó, turbinas. aqui tá fazendo igual o do Luiz, ó. 2 Aqui, ó. turbinas. Dá pra botar 2 turbinas aqui, 2 bem fácil, turbinas né? aí, ó. Que nem a do Luiz aqui, Que ó. nem o do Luiz. Até vamos fazer o seguinte, não tá fácil de tirar do Luiz aqui, ó. Olha aqui, ó. Rapaz, ele chega segunda, já o carro dele é sem turbina. Aqui, ó. Tá aqui. Bora, vamos arrancar. Turbina ali embaixo, ó. Achei a turbina, ó. Podemos botar umas 10 dessas, ó. Aí, ó, pronto. É, em cima da Olha aqui, borboleta. olha aqui, olha o amorzinho. É um chaveiro? Esse chaveirinho. É um chaveiro? Dá pra botar umas 10 dessas, ó. É um chaveiro isso? É. Essa aqui é Esse é do áudio do Diego? Ah, é, mais ou menos. Então. Aí, Diego, a turbina do teu áudio é mais ou menos nesse aqui. nível. Aí, a turbina do teu áudio é desse Ó. nível aí, ó. Mas a gente bota a turbina aqui atrás, umas 10 dessa, pendurada, ó. Pode ficar. Espaço aqui, ó. Tem espaço pra pôr daí. Anderson, 5 Hã? do lado. vocês estão sacaneando, mas não pode falar mal dessas turbinas, não. Essa turbina aí, ó. Não, turbina de Up TSI. Essa é a turbina de Up TSI. Esse é o esportivo nacional brasileiro, ó. Então não pode falar mal dessas turbinas, não. Mas como é que faria? Aqui o sol do suporte, a gente faz ali. E ali, ó, como ele é maior, a gente só flangeia ele e aí bota as abraçadeiras. A abraçadeira vai na apertar marra. nele e pronto. Acabou. Provisoriamente ele vai ficar assim mesmo. Aí, ó. Vamos ligar a primeira lá com... Tá, baixa aí. Agora a diferença é o seguinte, ó. Agora, em vez de ser 2 5 cilindros, ele junta em... Juntou. Junta os 5 o 10 em 2 e em 1 agora. Ó, Aí. Tá bom. tá bom. Vai lá, Pedro. Pode ligar. Ó, É o Santana? nem ficou tão barulhento. É o Santana? É o Santana? É, ficou barulhento. Dá uma girada 3.000 assim. Ah, não. Pega o tubo lá. Pega um tubo. Pega e os outro, tubos ali, ó. Vai. Ficou com Seu de estralado lá ou de assim. cá, vai. É titânio, hein? É titânio. Tá? Deu? Vai. Vai, Pedro. Esse carro tem que ser com vontade. Mas eu vou te pisa. falar, vai precisar fazer o negócio. Não, pode deixar ligado, mas... Deixa eu dar uma sentada aí. Deixa eu te mostrar como é que se faz. Solta. Mas vai precisar alguma coisa traseira mesmo, né? Isso. Cuida, não pode encostar lá embaixo. Agora eu gostei. Vai ficar do caralho. Aí. Caramba. Imagina isso acelerando. Mas tira agora, deixa eu só ver sem.
Ah, deixa assim, tá bom. E sem a polícia, né? Tá bom? Dinamômetro agora? Não, agora vamos botar as lanternas, né? Aproveitar que nós estamos aqui já. Será? Já vamos pronto É lá pra rápido? frente. Então tá, vamos. Vamos botar as lanternas então. Oh, O quê? Tem o... tá com os kitzinhos dele. O kit de encher pneu. Sim, porque esse carro não tem step, né? É, Ah, ele tem essa bomba de encher pneu, né? É uma bomba ou é um líquido? é um líquido. É um líquido, né? É, a bomba já foi embora, alguém já comprou ela. Tinha uma bomba que vinha aí. Aqui, na verdade. Cara, quem pior sabe que eu- deixa as lanternas pra depois. Vai ter que desligar a bateria, esse carro aprende. Desligar o quê? Bateria? É. Eu troquei ontem É. as lanternas pra testar o chicote sem fazer nada. É? Não tá, Pô, vai, tu tá... então. Ei, relaxa, baby. Vamos lá. Eu Vamos não com sei ela se toda... é, vamos ver. Já testou ontem. Já testou? Já testei ontem então tá. o chicote. Isso aqui é tudo estagiado, são atores contratados aqui que estão só fazendo um trabalho que um grupo de produção aqui Isso. do canal aqui, a gente na verdade é tipo o Netflix, assim, só que É tipo é um net. pouco mais profissional, a gente aparenta ser não profissional, assim. Então é tudo armação, viu, pessoal? Não, é que na verdade era pra não ficar tão feio. Falar assim, putz, fudeu, as lanternas não dão certo. Então, pra não passar vergonha, nós testamos antes. Mas foi coisa rápida. Essa ferramentinha no ferro velho eu ia fazer. Ah, não levou nada? Não levei só as manual. Isso aqui lá ia ser brinquedo, né? Ah, olha a diferença. Bah, a diferença que dá, hein? Ô Diego, pega teu carro lá e traz aqui, ó. Bota no sol aqui, ó. Vem cá. Vai lá, enquanto eles estão fazendo isso. Agora faz o seguinte, ó, dá a câmera pro Pedro aqui, ó. Agora nós vamos fazer, ó, Diego. Olha aqui, ó. É difícil, tá? Eu acho que tu consegue instalar. Tá. Isso aqui vai na OBD Uhum. e aqui vai na Nano. Vou deixar pronto pra ti, ó. Tá? Bota ali agora. Sabe onde é que tá o OBD? Sim, que isso, né? Uma pisada. Onde tá o BD? Faz assim, ó, filma a cara dele, ó. Olha ali, ó. Já ligou, liga. Aí, ó, como é que configura, ó. A primeira tela em inglês, né? Pode ser. A OBD2, ó. É bem fácil, ó. Quando ela já pergunta, aí já põe a OBD, não tem sonda, porque ela já vai pegar direto. Ó. E aí vamos configurar o painel aqui, ó. Vou botar um painel aqui para botar, por exemplo, vamos botar informação, ó. Ah, peraí, bateria. Pequenininho aqui, ó. Liga a chave ali. Ó, aí vem pra cá, mostra aqui, ó. Aí vamos botar aqui assim, ó. Temperatura do motor nesse cantinho ali, ó. Entendeu? Uhum. Ele pode botar até um alerta, ó. Se a temperatura do motor passar de um número, pode ter um alerta, ó. Vou botar aqui, se a temperatura do motor passar de 120 graus, ele vai te dar um alerta. Vamos botar ali na cor vermelho. E aqui embaixo dá para botar, por exemplo, ó. Vamos botar o MAP, que é a pressão de turbo, ó. Em azul. Ó. Aí agora, ó, liga o carro aí, ó. Já tá mostrando, ó. Ó, e mostra o vácuo aqui, ó. Enquanto acelera vai dar pressão de turbo, ó. Temperatura que o motor tá agora, ó. Só que ele... Como tá enrodando, ele... Não, ele só vai dar pressão quando acelerar assim, andando, sabe? Uhum. E aí dá pra botar mais coisa aqui, ó. Botar mais uma tela, ó. E aí na segunda tela a gente coloca aqui, por exemplo, ó. Vamos botar... Ó, a leitura de sonda, ó, que isso é importante. Vamos botar inteira assim, ó. Vamos ver quanto é que ele fica de sonda. Ó.
Aqui, ó. Ó. Aí ele tá olhando, no teu carro não precisou botar sonda, essa mesmo que a gente tá instalando na BM, porque ela já pega da original, ó. Aí se tu estiver andando, vai poder olhar a sonda que tá. Ó, tá vendo? Ó, chama, hein, Deus? É, tá ali, ó. Ah, aqui, ó. Meu E aí? presente de aniversário aí, ó. Viu? Ah, e detalhe, é aniversário dele hoje mesmo, né? Então esse é realmente teu presente de aniversário. Obrigado. É, o Diego. Obrigado. Sabia que é aniversário dele? Meus parabéns. Eu achei que era do teu filho. Não, é meu. Ah, mas tu botou sua foto do teu filho lá, parabéns. Falei, Eu só cara. compartilhei a foto que minha irmã postou. É aniversário dele. Aí, tá vendo? Obrigado, cara. Obrigadão. Nossa, aqui, ó. Vamos um painelzinho. Ó. Olha lá, quanto deu de pressão de turbo aí? Olha aí. Não tem, não dá. O carro tem que estar andando. E agora dá pra botar aqui assim, ó. Ou tu bota, por exemplo, aqui, ó. Se tu quiser, ou aqui em cima, ó. Aqui por baixo aqui, já era. Ou aqui pelo lado, ó. Prende pela face. Entendeu? Aham. Aí, ó. Aí o que você faz? Quando você parar nos encontros de carro, tu faz igual os donos de up. Tu chega, agora tu pode fazer isso aqui, ó. Aí abre e deixa lá com o capô aberto, igual os encontros de up. Entendeu? Aí, ó. Entendeu? Fala mal, né? Não, cara, esse motor é bom, cara. O cara gosta de Peugeot, esse trem falando mal de Volkswagen, né? Já que você viu. Porra. Obrigado. Show. Pronto, agora não fala que é só da minha esposa o carro, né? É. Aí, ó, tá vendo? Esse motor é legal. Olha o tamanho da turbina. Não é ruim. Show. Obrigado, legal. Lá. Olha lá, Show. É. a diferença. Aham. Tá, agora dá a câmera pra ele ali que essa aqui é escura e essa é da antiga, ó. Ela não tem, Ela não tem é os lanterna LED. normal, né? E essa aqui é tipo, tem isso aqui, aí tem o pisca, né? Ah, e ela é vermelha. Aqui não é é laranja. obrigatório, aqui é vermelho, né? Aham. Lá na verdade ela tá amarela porque o cara botou uma lâmpada amarela embaixo. Ah. Show. Ah, agora deu uma clareada. Tá? Botar outra? Vamos botar outra e descer lá, pô. Cara, eu acho que isso aqui talvez fosse moda na década de 90, né? Moda na época que os caras pintavam as lanternas dos Fusca, lembra? É. Aí, ó, vamos pintar tudo. Vai, ou Pedro. não? O Pedro tá dando um capricho aqui, ó. Olha lá. Nabi. Tirando a poeirinha. Acho que ele gostou do carro. Tu gosta de ver eu destruindo as coisas, né, cara? Tu gosta. Ó, o que vai ter que fazer é o seguinte, ó. Pegar um tubo, um Y desse, assim, que ele vem assim. Aí faz pode ser um outro assim, que ele pode, aí a gente até ajusta a angulação, onde é que ele vai sair escape. Então ele sai um assim e outro pode sair assim ou pode sair assim. Aí sai aqui atrás, só que aí tem que ver se a gente bota aí uma ponteira dupla depois só pra ponteira. Porque aquele ali, Pedro, aquele ali a gente vai ter que entrar no sistema do carro e reprogramar, porque vai ter que botar no sistema lá que ela é lanterna de LED. Que aí ele vai ligar ele vai pegar outro sistema. Entendeu? Por isso que eu não deixei ligado, porque só vou ligar depois que eu programar ele lá. O pneu ficou estreito ainda, tá vendo? Ó. A roda é 10,5, não é 9,5. Anderson, no dia que nós estávamos ali olhando, você falou que essa roda era 10,5, a original é 9,5. Olha aqui, ó, 10,5, tá escrito aqui, ó. Por isso. E aqui, 9, ó. Cara, mas você tinha... Não, pera aí, olha só, tá escrito 9 por 19. Ah, é 9 por 19, tá certo. ET20. Sim, você falou que ia comprar pneu 305. Eu Você é sei, 295. mas eu achei que eu não consegui olhar, eu juro que eu achei que a roda era... Não, você falou ainda que... Eu achei... Agora que eu vi, você falou que ia comprar pneu 305. Então olha só o que a gente fez de cagada, ó. A roda é 10,5, não é 9,5. Então o pneu precisa ser um... 305. Não, precisa ser um 315. Só que aí o problema é o seguinte, ó. Aí pra 315, ó, porque esse aí é um... Quer ver, ó? Wheel... Tá, vamos fazer, né? Na verdade eu não vou trocar os pneus, porque esse aqui é um 295 já. O outro que eu tinha era um 285. Ele já ficou um pouco mais... Para um 295 para roda 10,5 tá correto. O problema era antes que eu tinha um 285 para uma roda 10,5. Agora o ideal seria um 305, 315.
Mas aí se eu botar um 315, eu não posso ser um 30 porque ele vai ficar muito baixo. Teria que ser um 315 e 35, não existe esse pneu aro 19. E aí ele vai começar a raspar aqui, ó. Aqui tá, tipo, não que o cara pegue, funcione no normal, mas aqui ele tá chegando muito perto, o pneu já chega perto, então... Aqui, ó, que tá praticamente encostando aqui. Mas claro, quando o carro sobe não tem problema. Então, o ideal não é um 295, mas pelo menos tá melhor do que estava antes. Esse pneu aqui é zerinho. Vou dizer que tô começando a gostar dessa roda agora. Eu acho que se botar um adesivo preto... Ô, Leandro, nós podíamos botar um adesivo preto aqui em volta, né? Podia me dar uma mão disso aqui, né? Seria melhor colocar um fosco. Preto Sim, fosco, mas só um adesivinho assim para não pintar isso aqui. Sim. Que isso? Pra mim? Pra tirar esse cromado aqui, ó. Não dá. Né? Vou botar um adesivo preto fosco aqui pra tirar esse cromado, eu acho que vai melhorar essa roda. Race. Ah, essa que a gente tava falando, ó. As Race aí, ó. Essa é a bronzina ACL Race, que eles botam aqui nesses motores, ó. Chegou agora. Esse é pra tua. Não, pode ser Anderson Dick, tá escrito Denis, mas Tá bom. tá na mesma. Perdeu. Perdeu. Vai, Frango, vai, explica pra nós. Que Ah, esse aqui é legal, ó. Não, porque o Frango ele é o especialista aqui nas bronzinas. Ele deu uma aula, vai, dá aula de bronzina pra nós, vai. Essas bronzinas são bem difundidas lá no Brasil, já também o pessoal usa bastante para motor de performance. Elas têm a CL convencional, né? Essas são as Race. Elas têm bolsões de óleo, então ela tem folga, tem pontos de medição, diferente de uma bronzina comum, que ela normalmente não tem esses bolsões de óleo. Realmente até a coloração dela é diferente da original, Ela completamente. tem todo um tratamento. E é diferente de cima e de baixo? É. Essas eu acho que não. Não. As originais, As originais As sim. originais são. Essas duas são a mesma. é o mesmo material em cima e embaixo. Elas se metem. Essa aí é dali com vontade. Essas são trimetal, né? A gente não sabe as originais se são trimetal ou não. Show. Aí, ó. Pronto. Temos E bronzina. essa é as que nós Depois eu vou queremos, fazer essa sem assim, vai estar com as vazamento de bronzinas no óleo. lugar. Hã? Vai fazer assim, tá com as bronzinas no lugar. Vai. Barbada? Vai. Tá, deu ou não? Só que não, fala. Só que não. Só que não. Olha o que eu tô pensando em fazer de escapamento, ó. Vai ter alguém que fazer isso aqui, ó. Vim um tubo diminuir de 2,75 para 2,5, tá? Vim com 45 graus aqui assim, ó. E aí ele vinha aqui, ó, fazer uma curva assim, ou fazer uma curva assim, assim, e aí sair aqui com uma ponteirona só assim, só para encher o para-choque. Mas ele tem que vir aqui assim, fazer um 360 e voltar, entendeu? Legal. Esse é o segredo do som. Cara, essa é uma teoria de um abafador, porque tu faz ele, como ele não tem restrição de nada dentro, ele é direto, o que abafa é as curvas, assim. Só que aí tu dá uma reduzida para ele dar velocidade. Agora não sei se essa teoria vai funcionar. O relógio está dando aqui, ó, loud environment. Alerta de barulho muito alto. E se ela tiver com saúde, ela tem que dar em torno de 435 na roda.
Só tem um pequeno detalhe aqui, ó. Tá, cara, acho que isso não vai mudar muito, cara. É na... Só vai fazer uma gritaria, né? Pensa numa gritaria, né? Não, e tá escape direto, não tem nada. Tipo assim. Nossa, Tá, cara, vai ficar Tá difícil, lindo. eu acho, Tá porque lindo. o original não vai... O original não vai aproveitar isso, eu acho. mas sabe que na Mercedes, só tirando o catchback, deu 30 na roda. Caralho, 30? Ah. Não, mas a tua Mercedes era um cano, né, cara? Sim, mas ainda na Mercedes, quando eu tirei o catchback, deu 30 na roda. Aí eu botei aquele da Super Sprint e perdeu os 30 de novo. Eu disse, vai se fuder. Não, mas cara, é que lembra, a Mercedes era um V12 com uma É. saída só atrás, né? Aquilo ali faz muita diferença. Só pra ter uma ideia, sabe o seu 20Z? Aham, já ouvi falar. Dado de fábrica, tá? Cada catalisador nele é 6 cavalos. O catalisador. Ah, esses aqui, os catalisadores dos downpipe é 30. Claro, o motor tem 500, né? Então, cara, É. tá, então assim, ó, tu tirou o catalisador cano reto, com sorte, 450 na roda. Não sei se vai dar muito mais que isso. Não, diz que dá. Eu acho que é pra dar 460 original na roda. Caralho, então ela tem mais 510, é aquelas roubadinhas É. daquelas fábricas que medem sem bomba É que d'água, sem nada. se for te lembrar que, na verdade, em 2000 e pouco tinha aquela briga da Autobahn, né? Que os caras eram safados, né? É. Cara, quando vê ela tem mais de 510, então agora ela tá com 550, 570, agora vai ter quase 500 de roda. Pois é. Bom, vamos ver. Se der uns 4... Vamos ver, passa aí e me diz, daí tu já vai saber. Tá, Né? daqui a pouco te falo. Falou. Tá, beleza. Falou. Falou. Valeu. Tá lendo certinho a sonda agora. Aqui, ó. Só que um lado tá 00, o outro é 099, ó. Num lado 00, no outro 0. Vamos fazer o bolão agora aqui, ó. Pera aí, ó. Vai passar no mais forte? Direto? Vai passar no 500 do carro. Passa. No 500, vai dar 500, vai dar... Pera aí, deixa eu anotar aqui então, ó. Disso tem 507 original? É. Ele falou, o Trent falou que 420. 420? 472 vai dar. Vamos botar aí, 472. 485. Sabe que 465 é exatamente o que ela tem que dar original. 452. Quem ganhar vai levar $200 bancado por mim. Botou meu aí? 452, quer colocar tudo. Eu. 503. Ó. Tô confiante. Quem faltou? Faltou alguém? O Denis. O Denis falou? Não, vou deixar pra você. A bomba tá ligando pra ser disso. Falou. Ah, Mas tá muito curto. Tá de primeira. 426, eu acho que tá Tem que curto. liberar mais do dia. Eu vou ter que ajustar o dino aqui. Porque ele se perdeu, assim, chegou a se perder o dinamo.
450! Quem acertou? Eu chutei 452. 452, o frango ganhou. Aí, aí, ó. Porção de tique. Não, ganhou $200. Aí, ó, viu? Viu? Aí, ó. Boa. Valeu. Agora deu 450, tu que foi o ganhador aí dos $200 Errei por de 2, prêmio. por pouquinho. Oh, tá bom, hein? Mas uma coisa que a gente tava falando, esse carro, ele era para ter, ele é 507 de motor, né? Declarado pela fábrica. Declarado, mas assim, se tu considerar, é que a perda de roda, assim, é muito difícil de dizer, mas se botar 20% ali, já dá 550. É. 540 de motor, né? Que é bastante cavalo. Só que é o seguinte, isso aqui é um motor aspirado, 5 litros, de rua, né? Não é um negócio assim, do tipo um motor de corrida de 5 litros. É. Porque, cara, vou dizer, é mais de 100 cavalos-litro o negócio. É eficiente. É eficiente pra caramba. E a curva de potência ali nas trocas de marcha de legal. dinamômetro se perde um pouco, mas ele vem e mantém uma potência lá e gira 8, tá girando 8.300, não tá com uma reprogramação maior. Ele não tá, aparentemente não tá nem com remapeamento desse carro. Tá original, né? Porque normalmente quando eles remapeiam, eles botam 8.700, 8.600, uma coisa assim. Eles já aumentam mais a rotação, né? É. Cara, mas Respirou bem. Pedro, vem cá. Eu não sei quantos metros nós estamos no nível do mar aqui. Aqui é 1.000 pés, dá 400, dá 300 metros acima do nível do mar. Perde bem pouquinho, mas perde um pouquinho. Tá bom pra ti, pro teu primeiro carro, não? Sim, tá bom. 500 cavalos de motor aspirado. Berra, vai chegar na escola lá. O Pedro é o que me xinga, às vezes, quando eu tenho uns carros barulhentos, chego na escola fazendo barulho. Pô, todo mundo escuta. Não, mas nós vamos fazer Não dá pra deixar assim, na verdade, mas o barulho é muito legal. Ficou muito bonito mesmo. O barulho realmente... se não é? desse pra andar assim, né? Mas todo dia, o tempo todo, realmente... Eu vou com ele pra casa hoje pra gente ver como é que é. Depois a gente faz o abafador atrás. Nas próximas semanas eu tô indo pro Brasil e até esse vídeo aqui eu já perdi as contas de quando é que vocês vão estar assistindo. Esse vídeo vocês vão estar assistindo, eu já vou estar no Brasil. Nós já vamos ter lançado a campanha do sorteio do Mazda aí, ó. Quem não comprou os números do livro, o e-book lá, compra aí, ó. É a chance de ganhar meu Mazda RX-7, né? Boa. E também temos a pré-venda da FT700, né? Que é para ser exclusivo, numerada, Founders Edition, aí, ó. Já está esgotando também, mais algumas semanas ou meses, aí a gente já vai finalizar essa pré-venda e quem não comprou, e se não esgotou os números, tomara que quando eu esteja passando esse vídeo já estejam esgotados aí. Mas quem puder ajudar aí, quem quiser a sua FT700 pode correr também. Legal. E, cara, muita coisa acontecendo, até por um lado é bom essa descontrair um pouco, esquecer um pouco. Descontrair, as preocupações. Brincar. E assim, ó, para não dizerem que é mentira, temos churrasco. Vamos lá, vamos mostrar para vocês que tem churrasco. Não é mentira. E hoje aqui é o dia do... Olha só, é V12 da Mercedes, V10 lá fora do Denis. Aqui os V8 chegam a ficar com vergonha. Aqui, os 6 cilindros é triste até, ó. Temos até um 3 cilindros aí, ó. Vem mostrar que não é golpe aqui, ó. Não é que é verdade mesmo? Olha aí, ó. Eu vou falar, o Denis aí nos surpreende. É o churrasqueiro oficial. O Denis é o mecânico, o churrasqueiro, comprador de peça em ferro velho, é o Buy Denis também nas horas vagas. A gente faz meio de tudo aqui. Ó, tá no jeito, hein? Ó, a picanha aí, ó. Caramba. Tá bom, né, a BM lá. Corta lá e mostra pro povo, ó. Aí, ó. Picanhazinha aqui, ó. No ponto. Tá muito dura a picanha. Nossa. Meu Deus. Então tá. Valeu, gurizada. Espero que tenham curtido essa. Eu gostei. O Pedro vai gostar aí, vai curtir o carrinho novo. Tchau. A couple steps but in slow motion. A couple distant oceans like that. Thought that it would heal you, but it's poison now. I thought I lost it. I thought I lost it. I can't lie. I thought I lost it. Ó, e funciona, ó. Não tem nem chave, tá lá no estacionamento. Essa é guerreira, essa aí bate arranque, ó.
há meses sem funcionar. Meio se falha. Oh, fogo, 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 fogo! Porra! Filmou isso aí? Essa é guerreira, esse aí bate arranque, ó. Se tivesse perdido o carro, aquele cara assim, porra, mas eu câmera, em vez de ajudar, eu tinha um monte de... tava filmando.